Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas 7 leis herméticas, usando como guia os insights da professora Lúcia Helena Galvão. A ideia aqui é transformar essa sabedoria milenar num tipo de sistema operacional prático para a gente conseguir dominar nosso próprio mundo psicológico. Mas antes de mais nada, vale a pena se fazer uma pergunta. Quem é que está no comando? Somos nós ou são os nossos pensamentos? Porque, vamos combinar, a sensação de ser levado por um turbilhão mental é bem comum hoje em dia. E se existisse um kit de ferramentas de alta performance para organizar esse caos? É exatamente isso que essas leis propõem. Bom, vamos lá. A primeira parte é o que a gente pode chamar de a fundação, mente e espelho. Essas duas primeiras leis são a base de tudo, porque elas mostram a conexão, a ligação direta entre o que acontece dentro e o que se manifesta fora. A primeira lei é a do mentalismo, que diz: o todo é mente, o universo é mental. O que isso quer dizer na prática? Que tudo, absolutamente tudo na nossa realidade, começa primeiro como um pensamento. A professora Galvão bate muito nessa tecla. Um padrão de pensamento negativo vai inevitavelmente gerar um padrão de emoção negativa. Não tem como escapar. E aqui a gente vê o grande mal do nosso tempo, o vício no caos mental, essa dispersão sem fim. O oposto disso é o protocolo da disciplina. E o pulo do gato é entender que a mente é muito mais rápida que a emoção, sabe? É infinitamente mais fácil cortar um pensamento ruim logo no início do que tentar limpar a bagunça de uma emoção negativa que já se instalou. Tá, mas como se faz isso? Existe um protocolo de ação. Primeiro, percebeu o pensamento negativo, corte na hora, sem negociar. Segundo, pratique exercícios de concentração como o Trataka, que é focar o olhar num ponto fixo. Terceiro, não adianta só cortar, tem que substituir aquele espaço vazio por um foco positivo. E quarto, que é crucial, feche as contas com o passado. Assuntos mal resolvidos são a fonte de muitos pensamentos tóxicos. Agora a gente vai para a segunda lei, que complementa a primeira perfeitamente. É a lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Basicamente, nossos hábitos e o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa mesa de trabalho, são um espelho do nosso estado interno. E mais que isso, eles também ajudam a criar e a manter esse estado. E olha só essa lista de vícios que a professora aponta. Um ambiente caótico gera uma mente confusa. A crítica constante, seja com os outros ou consigo mesmo, vai demolindo a autoestima. Viver atrasado corrói o respeito próprio. E fazer tudo no piloto automático, sem consciência, nos leva direto para a mediocridade. É uma relação direta. E a conclusão disso tudo é muito poderosa. Para consertar a mente, o caminho mais eficaz é começar consertando os hábitos. Mudar esses comportamentos destrutivos lá fora é uma das chaves mais potentes para curar o que está bagunçado aqui dentro. Muito bem, vamos para a segunda parte, a dança da energia. Agora a gente vai ver as leis que explicam como a energia da nossa psique se movimenta. São elas: vibração, polaridade e ritmo. A lei da vibração diz que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Psicologicamente falando, isso hoje se traduz num vício muito específico, a busca sem fim por emoções de altíssima frequência, sabe? Aquela necessidade de adrenalina, de intensidade, para sentir que a vida tá valendo a pena. E essa frase da professora Galvão é um tapa na cara dessa cultura. Não precisamos ser excessivos para nos divertirmos. É um convite para a gente questionar essa ideia de que a felicidade só mora nos picos de euforia. A alegria de verdade pode e deve estar nas coisas simples do dia a dia. Seguindo, a lei da polaridade se manifesta hoje de uma forma muito clara. O vício da polarização. As pessoas se agarram a um extremo e tratam o outro como inimigo. A sabedoria, o protocolo, seria buscar o caminho do meio, entender que os opostos se complementam e que muitas vezes a verdade está no equilíbrio entre eles. E isso nos leva direto para a lei do ritmo. É como um pêndulo. A oscilação para a direita é a medida da sua oscilação para a esquerda. Todo excesso emocional vai ser compensado com um movimento de igual intensidade para o lado oposto. A euforia de hoje vira deprê de amanhã. A raiva explosiva se transforma em arrependimento profundo. É uma lei da natureza. Então, o protocolo de ação aqui é muito claro. Modere as oscilações. O prazer consciente não precisa de perda de controle. Quando a gente escolhe o equilíbrio em vez do excesso, a gente evita aquele coice emocional doloroso que sempre vem depois. Chegamos na terceira e última etapa, a criação consciente. Se até agora a gente falou de gerenciar o nosso estado interno, as duas últimas leis são as ferramentas para a gente começar a criar ativamente a nossa própria realidade. A lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, nada escapa à lei. A grande sacada aqui é entender que a nossa dor psicológica não é algo aleatório que cai do céu.
Ela é um resultado direto de ações nossas, muitas vezes de momentos em que a gente violou alguma lei da vida sem nem perceber. E aí fica a pergunta, né? Quando bate aquela dor meio sem nome, aquela angústia, onde é que se costuma procurar a causa? Na mente, que é ótima em criar desculpas e racionalizar, ou existe um lugar mais fundo para olhar? E o protocolo para isso é fascinante. Primeiro passo: pergunte ao coração, não à mente, o que foi que aconteceu. O coração, que é mais intuitivo, vai mostrar o ponto exato onde houve uma falha, talvez uma indiferença, um egoísmo. E o remédio? O compromisso. Reconhecer o erro e se comprometer de verdade a melhorar. A dor, segundo essa lógica, simplesmente vai embora. E por último, a lei de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Calma, isso não tem a ver com biologia, mas com tipos de energia. O princípio celeste ou masculino e o terrestre ou feminino. Para que qualquer coisa seja criada no mundo, essas duas energias precisam estar em equilíbrio. Essa tabela aqui ajuda a visualizar bem. Em todos os planos, físico, energético, emocional e mental, é preciso equilibrar essas duas polaridades. Por exemplo, a energia masculina da ação precisa da suavidade da feminina, e a energia feminina dos ideais precisa do aterramento da masculina. Quando isso acontece, o circuito se fecha. E o resultado prático é esse. Quando o circuito está fechado, a energia flui e a pessoa consegue realizar, consegue dar vida às ideias. Quando está aberto, desequilibrado, os projetos não saem do papel, o potencial murcha, a pessoa se torna incapaz de manifestar as coisas no mundo. Bom, chegamos na reta final. E agora, o mandato para a ação. Porque, no fim das contas, isso aqui não é só um sistema teórico bonitinho. É um chamado, um comando direto para que todo esse conhecimento seja colocado em prática. E essa citação finaliza com chave de ouro. Expressai em ação aquilo que aprendestes. O conhecimento é destinado ao uso. Não adianta nada acumular sabedoria se ela ficar parada na cabeça. A transformação de verdade só acontece na ação. Portanto, a pergunta final não é sobre o que foi aprendido aqui, mas sim sobre o que será feito com isso. De todos esses códigos, de todos esses protocolos, qual deles será ativado a partir de hoje?